Isaías 53. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ser breve. Isaías capítulo 53. Vamos ler a partir do versículo de número 4. Amém? E diz assim a poderosa palavra de Deus: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. É um texto bem conhecido e nós vamos falar de alguns personagens bíblicos. E o que eu quero passar nesta noite à igreja, a todos nós. O ser humano, ele é murmurador. O ser humano, no geral, ele reclama de tudo. Parece que nada está bom. Tudo parece difícil. E nós bem sabemos que o mundo, ele tem ido de mal a pior. E isso é bom, porque é o cumprimento da palavra de Deus. Mas o que parece que muitas pessoas têm achado isso ruim. Muitas pessoas têm reclamado disso. Por quê? O mundo está difícil. As coisas têm se tornado muito complicado se viver. Então a palavra de Deus está se cumprindo e o ser humano reclamando. E nós precisamos, irmãos, como igreja de Cristo, tomar muito cuidado com isso. Uma vez que, como servos do Senhor, nós precisamos ser gratos a Deus por tudo. Não podemos esquecer de uma coisa, que o mundo, como diz a palavra de Deus, ele vai de mal a pior, e vai continuar, irmãos, até a vinda do Senhor. Mas isso não significa que nós precisamos também ir junto com o mundo, piorando. Nós precisamos melhorar a cada dia na presença de Deus. Porque se o mundo, como diz a palavra de Deus, ele vai de mal a pior, e isso não podemos duvidar que isso irá acontecer, isso logo nos mostra que nós precisamos ficar melhores. Porque se você está, de certa forma, bem hoje, e se você não evoluir, não ficar melhor, o mundo vai te tragar. Porque o mundo vai ficar de mal a pior. Porque assim diz a palavra de Deus. Então isso significa que nós precisamos trilhar caminhos retos constantemente, cada dia melhor. Entendendo que as dificuldades vão aumentar. E se as dificuldades vão aumentar, e isso diz a palavra de Deus, logo nós precisamos melhorar, se não quisermos perecer. E nós podemos citar aqui Josué, o profeta Josué. Quando nós começamos a
reclamar das nossas dificuldades, nós podemos lembrar de Josué. Josué nasceu como escravo. Ele nasceu como escravo e deixou de ser escravo 40 anos depois. E mesmo depois que deixou de ser escravo, aquele homem sofreu muitas lutas, muitas dificuldades, e só depois de mais 40 anos, ele conseguiu o objetivo, que era chegar à terra prometida, que o Deus Todo-Poderoso tinha prometido. O interessante é que, apesar de tudo isso, Josué jamais deixou de seguir a Deus. Aquele homem, ainda quando criança, era um escravo. E eu estava pesquisando o que é ser um escravo. Você imagina passar 40 anos de sua vida à mercê de alguém. Alguém decidindo tudo sobre a sua vida. Isso era ser escravo. E de repente aquele homem deixa de ser escravo depois de 40 anos, mas continua a luta, a peregrinação pelo deserto. Todos nós conhecemos a história, sabemos que realmente foi algo doloroso, algo complicado, mas ele não deixou de seguir a Deus. Ele não deixou de obedecer ao Senhor. O que significa que, em meio a tudo isso, Josué não reclamou. Ele obedeceu à voz de Deus. Não poderíamos deixar de fora Jó. Quem não conhece a história de Jó? Até as pessoas lá fora, volta e meia você vê alguém que não tem nenhum compromisso com a igreja, não tem nada a ver com Deus. E muitas pessoas citam o sofrimento de Jó. Conhece, irmãos? E nós, como bons servos do Senhor, pessoas que observam as Escrituras, sabe que o sofrimento daquele homem foi terrível. Foi algo que não se dá para explicar. Tamanho sofrimento que teve aquele homem. E todos nós sabemos como Deus Todo-Poderoso tratava aquele homem. Deus olhava para aquele homem e dava testemunho dele. Esse homem é íntegro, é justo. Esse homem é reto em seus caminhos. Em outras palavras, Deus falava que aquele homem não reclamava. Aquele homem poderia vir situações difíceis sobre a sua vida, que ele ia continuar, ia prosseguir em frente. E quantos de nós, às vezes, por pequenas coisas, pequenos obstáculos, começamos a maldizer, começamos a reclamar, muitas das vezes a dizer que não tem mais jeito. Que coisa mais triste, irmãos, é ver alguém que diz servir a Deus, em determinada situação dizer: eu estou perdido, não tem mais jeito para mim. Aonde está a fé dessa pessoa que diz confiar em Deus, que diz acreditar,
no Todo-Poderoso. Poderíamos parar um pouco e pensar e refletir em tudo que passou Jó e qual foi o seu fim. É bem verdade que em alguns momentos de sua vida ele se queixou, mas para ter o fim que Jó teve, nós precisamos reconhecer que ele foi fiel a Deus. Ele foi fiel a Deus. Então foi realmente terrível a situação daquele homem, tudo que ele passou. Se nós pararmos para pensar, vamos chegar a uma conclusão: eu não conseguiria passar o que Jó passou. Mas pela palavra de Deus, a palavra do Senhor nos dá respaldo que nós somos capazes de suportar também o que Jó passou. Porque a palavra nos adverte que Deus não nos dá um fardo que nós não possamos suportar, não possamos levar. Eu sempre gosto de falar isso aqui. Se nós estamos falhando, se estamos deixando de prosseguir, o erro está em nós. A falha é nossa. Porque Deus, Ele não vai permitir que venha algo sobre as nossas vidas que nós não possamos prosseguir em frente. O que poderíamos também dizer do profeta Jeremias? Ele foi considerado um traidor por pregar a mensagem de Deus. Ele foi espancado, preso, isso pelo seu próprio povo. O próprio povo dele fez tudo isso. Ele parou? Não. Ele continuou fiel. Ele continuou seguindo e obedecendo a Deus. E quantas vezes nós nos encontramos em situações que nós entendemos que é menor, é mais fácil, e muitas das vezes nós queremos voltar atrás. E quando eu falo isso, irmãos, talvez não seja você dizer eu vou retroceder, eu vou voltar atrás, mas é mostrar em atitudes, maneira de viver, que está desistindo, que não está conseguindo prosseguir. Quando nós olhamos para esses grandes exemplos da Bíblia Sagrada, homens comuns, homens como nós, que suportaram grandes dificuldades, muitas tribulações e não retrocederam, prosseguiram em frente. Hoje em dia você, às vezes, se encontra em situação que, ao discutir alguma coisa com algum irmão, você fica com medo de se desentender, de às vezes tornar um adversário do outro. Irmãos, isso é terrível. E nós precisamos compreender que para ser servo de Deus, muitas das vezes, nós vamos ter que ouvir algumas coisas que vai servir para o nosso crescimento.
Eu não posso de forma alguma, se o meu pastor me adverte em alguma coisa, e eu não aceitar, ignorar isso. Isso não é coisa de um servo de Deus. Isso não é coisa de alguém que realmente quer viver o Evangelho. Isso faz parte do crescimento espiritual do homem. Poderíamos também citar o apóstolo Paulo. Esse homem teve muito sucesso, ganhou muitas vidas para Cristo. Quando nós lemos a sua história, nós até esquecemos que a vida dele foi muito atribulada, que esse homem sofreu muitas perseguições, ele foi expulso de muitas cidades, foi atacado, foi preso, foi considerado, acusado de ser falso, e tentaram até assassiná-lo. E muitas das vezes nós esquecemos disso. Porque vemos a sua história, tudo que ele fez, os grandes sermões, vidas se rendendo ao Senhor através da pregação de Paulo, através dos seus ensinamentos, pessoas se rendendo a Cristo. E muitas das vezes nós esquecemos as grandes lutas que aquele homem passou. Sofreu 3 naufrágios, muitas tribulações, circunstâncias que, se nós formos parar para pensar, imaginar, as nossas vidas nos dias de hoje, só poderíamos dizer assim: eu não consigo. Eu não daria conta de suportar tudo o que aquele homem passou por amor ao Evangelho. Mas às vezes nós batemos no peito e achamos que estamos, como diz muitos por aí, com a bola toda. Achamos que estamos fazendo muita coisa. E talvez devêssemos olhar para esses homens e mulheres de Deus que fizeram tanto e passando por tantas dificuldades. Dificuldades essas muito maiores que as que nós passamos hoje. Não poderíamos deixar de fora o nosso exemplo maior, Jesus Cristo. Passou pela maior humilhação e tortura de todos os tempos. E quando nós começamos a pensar que foi alguém sem culpa, sem pecado, isso se torna mais complicado ainda para nós entendermos. Como o homem passa por um sofrimento tão intenso, uma tortura, uma morte de cruz, sem merecer, sem pecado. Um homem que para morrer ele teve que se entregar. A morte não iria conseguir levar a ele, se ele não se entregasse. Porque não tinha culpa, não tinha pecado, era inocente, justo, fiel. Mas passou por tudo isso, sem reclamar.
O texto que nós lemos no início, o profeta Isaías, outro que sofreu muito pelo nome do Senhor, 700 anos atrás, antes de Cristo. Então, profetiza algo que viria a acontecer, e aconteceu. Ele levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades, tudo veio sobre ele, e ele não reclamou, fez tudo calado, fez tudo em silêncio, por amor a mim, por amor a você, por amor a todos nós. Talvez quando nós no dia a dia das nossas vidas viesse uma dificuldade, se nós refletirmos bem sobre tudo que nós acabamos de ouvir aqui, sobre esses homens, esses profetas, e por fim, Jesus Cristo nosso Senhor, pensaríamos duas vezes antes de reclamar de circunstâncias e situações que vêm sobre as nossas vidas. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós não temos dificuldades. Eu não estou dizendo que não vem lutas sobre as nossas vidas. Eu creio que vem. E mais, eu entendo que ficará pior, como eu disse aos irmãos. E nós só vamos conseguir suportar, só vamos conseguir ir adiante se nós melhorarmos. Porque, como eu falei, o mundo ele vai de mal a pior. E se nós ficarmos como estamos, a tendência é que nós venhamos a perecer. Nós precisamos melhorar a cada dia. Precisamos nos aproximar de Deus a cada momento. Não adianta nós pensarmos que o mundo vai melhorar, quando quem, na verdade, precisa melhorar somos nós. Nós é que precisamos a cada dia de nossas vidas ser melhores, agir com mais fidelidade, tratar melhor as pessoas, fazer as coisas com a maior honestidade possível. E olharmos para nós, se nós estamos sendo honestos, precisamos ser mais ainda. Se nós estamos fazendo a vontade de Deus, precisamos fazer mais ainda. Porque o mundo ele vai de mal a pior, e é a palavra de Deus que está nos afirmando. E se a palavra de Deus está nos afirmando, irmãos, vai acontecer. Cada dia que passar, a tendência é as coisas se tornar mais difícil. E sabe o que vai fazer com que nós venhamos a sorrir em meio a tudo isso? A presença de Cristo nas nossas vidas. A presença do Senhor nos nossos corações. É nós agirmos conforme a sua palavra. É isso que vai fazer a grande diferença. Aí sim o mundo pode estar desabando. Tudo pode estar num caos. Fogo de um lado, gelo do outro, terremotos, pode vir o que vier. E você vai estar sorrindo, alegre. Sabe por quê? Porque a presença de Deus vai estar sobre a sua vida e é isso que fará toda a diferença. Não podemos esquecer que Ele levou sobre si
as nossas enfermidades, as nossas dores. O castigo que era para nós, Ele levou sobre si. Então, por que nós vamos reclamar? Nós precisamos mais de glorificar e exaltar esse Deus. Está vindo dificuldades? Glória a Deus. É o cumprimento da palavra. Mas eu vou conseguir ir adiante, porque eu vou estar na presença de Deus. E aquele que está na presença de Deus, ele pode ter certeza que a vitória é certa em nome de Jesus. Amém? Pense nisso, irmãos. A presença de Deus, ela é fundamental nas nossas vidas. Porque é a presença do Senhor que vai fazer com que nós venhamos a vencer em meio ao mundo que, como diz a palavra de Deus, irmãos, ele vai de mal a pior. Não adianta. Então, se nós quisermos prevalecer, precisamos ter Deus conosco. E eu não tenho dúvida que aqui tem uma igreja conhecedora da palavra e sabe como alcançar a presença de Deus a cada dia, né, para a sua vida, para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, e esta é a palavra que eu trago nesta noite, né, que o Espírito Santo de Deus possa estar nos auxiliando, porque nós precisamos, irmãos, do auxílio do Espírito Santo para nós prosseguirmos vitoriosos neste mundo tão difícil, neste mundo que, como diz a palavra de Deus, vai de mal a pior. Amém? Eu agradeço esta rica oportunidade e as palmas louvam o nome do Senhor.